videoconferência. Pessoal, então a nossa videoaula de hoje é sobre uma revisão do conteúdo Globalização e Desigualdades, tá? Eu vou iniciar aqui com uma revisão que eu preparei para vocês. Só um minutinho. Só comentem ali se vocês estão visualizando. Todo mundo está visualizando? Que eu não consigo ver aqui depois. Ok, tá. Então vou começar. Pessoal, eu separei então só uma revisão rapidinho sobre o tema globalização e desigualdades. Uma foto, eu quis começar com uma foto bem conhecida, que ficou bem conhecida lá em 2004. Vocês podem ver aqui. É uma foto que mostra, né, bem essa, digamos, separação de classes, né, que historicamente a gente comenta. E o Brasil é um país, infelizmente, de muitos contrastes geográficos, contrastes políticos, né, na questão geográfica. Vocês podem ver essa divisão da favela do Paraisópolis e o bairro do Morumbi, em São Paulo. Aqui mostra bem essa separação, né, pela desorganização dessas construções. Não é, de certa forma, uma favela, né, só ela é meio plana, e esses prédios residenciais. Tá bom? Nosso tema: globalização e suas desigualdades. Então, para a gente fazer uma revisão do ano passado, acho que espero que vocês lembrem, sobre o que é o Produto Interno Bruto, o PIB. A gente ouviu falar muito, inclusive esse ano de pandemia, a projeção é que o nosso PIB brasileiro chegue a menos 7%, né? Mas não é só o Brasil, é vários países do mundo, o Brasil principalmente, porque é um país subdesenvolvido. Só um momentinho aqui que eu vou adicionar uma pessoa. Seguindo, então. Então, o PIB, Produto Interno Bruto, é a soma de bens e serviços produzidos por uma nação no decorrer do ano. Então, é feita uma soma, um cálculo matemático, com todos os bens e serviços produzidos por um país. O que são esses bens e serviços? É toda a arrecadação monetária que um país tem em todos os setores da economia durante um ano. Isso é medido geralmente em dólar e calculado em porcentagem. Tá? O PIB, então, ele procura medir a capacidade de produção no país, ou seja, quanto maior o PIB, né, se presume que mais rica é a nação. Vamos seguir aqui. Principais indicadores, falamos do PIB, agora vamos ver o que seria o IDH, começando pela renda per capita. Per capita quer dizer por cabeça, por pessoa. Renda per capita é o PIB de um país dividido pelo número de seus habitantes. Aqui eu coloquei o exemplo, né, divisão, digamos, do Brasil, seria o cálculo, aquele que eu falei para vocês do PIB, dividido pela população brasileira. Tanto é que as projeções do PIB, como eu falei antes, para o ano que vem, chega a menos 7%. É um valor bem alto, mas já era esperado, isso já era esperado, não é só o Brasil que vai ter o PIB negativo no ano que vem. O importante é focar em elevar, né, ele ser acima de zero. Não configura a realidade, porque é uma estimativa média anual de cada habitante. Então, a gente sabe que no Brasil a gente tem, não tem como a gente planificar toda a população brasileira com a mesma renda. É um cálculo bem discutível, né?
O IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, não sei se vocês lembram, ele é o indicador socioeconômico mais amplo e mais completo, porque leva em conta 3 aspectos: a expectativa de vida, o grau de escolaridade e a renda per capita. São 3, é feito também um cálculo. O que seria a expectativa de vida? Não sei se vocês lembram. Expectativa de vida seria a estimativa de que uma pessoa viva, né? No caso do Brasil, é uma expectativa de vida da população. Qual é a média de que um brasileiro vive, tá? O grau de escolaridade seria os anos de estudos esperados, né? É a média de estudos da população brasileira. E a renda per capita é o PIB dividido pelo número de habitantes. Só um momentinho aqui novamente. Eu só vou interromper aqui rapidinho. Vamos lá, seguindo. Então, o IDH, como é que ele é calculado? É feito, como eu falei antes, um cálculo matemático. Ele é uma média de valores que corresponde ao conjunto daqueles 3 aspectos que eu falei antes: expectativa de vida, grau de escolaridade e a renda per capita. Ele varia de 0 a 1, então quanto mais próximo de 1, melhor o IDH de uma nação. O Brasil está classificado, se não me engano, acima, né, óbvio, de 0, como elevada, se não me engano. Vamos seguir aqui, então. Vocês têm ali, nós tivemos uma aula anterior que eu pedi para vocês analisarem um mapa e fazer um exercício sobre a distribuição da riqueza, né, a pobreza no mundo, no caso. Aqui vocês podem ver por cores, de acordo com a legenda, o PIB per capita dos países mundiais em 2017, tá? O PIB ele é medido sempre, divulgado no ano anterior. Se eu não me engano, a última medição que nós temos oficial seria 2017, mas nós temos já os resultados de 2019. Ali por cores vocês podem ver, quanto mais escuro, maior. Então, quando o tom é branco, seria menos de 1. São poucos, né? A gente pode visualizar que são mais nos países africanos. Mais de 1 até 5 também vocês podem visualizar, até que no continente americano ele já vai ampliando. No continente americano, no continente africano, na Europa e na Ásia. Nós temos praticamente todos os continentes com mais do PIB per capita acima de 1. Mais de 5 a 20, vocês estão vendo, o Brasil também já chega a ter o PIB até 5, acima de 5. Vocês podem ver ali, de acordo com a legenda, seria o PIB per capita correspondendo a acima de $1.000. Mais de 20 a 50, mais de 50, sem dados disponíveis, e a linha norte e sul. O que quer dizer esse mapa aqui? Ele mostra a distribuição da riqueza por PIB per capita. Lembram o PIB per capita, que é o PIB dividido pela população, tá? E por isso que muitos estudiosos da área não consideram o PIB como um resultado, digamos, oficial do mesmo, que mostra a realidade do país, porque, como a gente viu antes, ele é um cálculo que divide a população por igual. Nós sabemos que muitos países, não só o Brasil como outros, têm uma população desigual na questão da renda, na questão da escolaridade, em vários quesitos a gente tem uma desigualdade, uma disparidade nos países. Vamos seguir aqui. Então, ali tinha um exercício para citar 3 países que possuem um PIB per capita superior a $50.000. Aqui eu citei mais, né? Pedia 3, mas analisando aqui o mapa, a gente pode responder mais de 3 países com um PIB superior a $50.000. Aqui, no caso, seriam países mais de 50, né? Eu coloquei ali Austrália, Estados Unidos, Noruega, Suíça,
a Dinamarca, Irlanda, Islândia, Luxemburgo, o Catar, a Suécia e Singapura. Questão número 4, eram 3 países que apresentam o PIB per capita entre 20 e 50 mil dólares. Vocês podem ver de acordo com a legenda, Espanha, Kuwait, Portugal, entre outros. Eu citei 3 ali. Tudo isso analisando o mapa de acordo com a legenda, né, e as cores. Número 5, que continente apresenta o maior número de países com PIB per capita inferior a 1.000 dólares. No caso ali, menos de 1. Seriam, como eu falei lá no início, países africanos. Seria continente africano. E a número 6, em que medida esse mapa ajuda a reforçar a ideia de que a globalização é um processo contraditório, né? Como eu falei antes, a gente está trabalhando a globalização, vendo não só os aspectos positivos, que foi o que a gente trabalhou desde o início, lá nas revoluções industriais, até essa questão da parte negativa que nós estamos vendo agora, tá? Então eu coloquei ali como sugestão de resposta, seria uma distribuição desigual da riqueza, né? Esse é um dos aspectos que se aprofundaram com a globalização, tá? Reforçando de novo, vimos a questão positiva da globalização, agora estamos vendo também a questão negativa em função da globalização, tá? Aqui vocês têm, eu pedi então na última atividade, que a gente vai começar a corrigir agora, um mapa que corresponde ao índice de pobreza multidimensional. O que seria isso? Vocês lembram que eu pedi para vocês lerem as páginas? O que seria o índice de pobreza multidimensional? Eu vou passar aqui, acho que eu coloquei a página do livro que fala sobre isso. O que seria multidimensional? Porque se a gente for analisar, né, como infelizmente não temos tempo, mas se vocês quiserem pesquisar na internet, é uma sugestão que eu dou, sobre a pobreza, né, ela envolve vários fatores, como a renda, condições de alimentação das pessoas, acesso a serviços de saúde, a educação. No caso do Brasil, vocês viram que recentemente foi aprovado na Câmara, no Senado, se eu não me engano, a questão dos serviços de esgoto no Brasil. No Brasil, acho que quase 90% das cidades não tem tratamento de esgoto, ou não tem nem encanamento de esgoto. E com essa lei que foi aprovada, possivelmente a gente começa a tentar resolver essa situação. Voltando aqui, então, isso faz parte também, se a gente for analisar o que seria pobreza, né, o que a gente leva em conta para trabalhar esse tema, seriam também condições de habitação, exclusão social, né, não só a exclusão, mas a autoexclusão social que ocorre. Então, no caso, para a gente analisar todos esses conjuntos de fatores, como diz aqui no texto, ela é multidimensional, são várias dimensões. Saúde, educação, saneamento básico, renda, como diz ali, alimentação. Por isso que ela pode ser tratada através do índice de pobreza multidimensional. Como diz ali, então, para avaliar se uma família se encontra em situação de pobreza multidimensional, que são todos esses fatores aqui, várias dimensões da vida das pessoas, né? A ONU criou, em parceria com alguns institutos, lá em 2010, o Índice de Pobreza Multidimensional. Ele identifica a sobreposição de privações sofridas pelas famílias por meio da análise de 10 indicadores. Então, aí a gente já pode fazer um contraponto com o PIB e o IDH, né? O PIB é um cálculo matemático que envolve só questões econômicas. O IDH, ele tenta fazer, né, esse índice tenta fazer uma análise da qualidade de vida das pessoas, mas ele analisa só 3 aspectos. No caso, esse índice de pobreza multidimensional analisa
10 aspectos, né? Como diz ali, são cerca de 10 aspectos, 10 indicadores, incluindo a nutrição, mortalidade infantil, bens domésticos, acesso a serviços básicos, como o saneamento básico e a eletricidade, entre outros. Tá? Daí, aqui tem até uma imagem que a gente pode ver, como diz ali na legenda, né, a pobreza é uma questão mundial. Muitos falam, a gente vê nos filmes, né, se tenta demonstrar que os Estados Unidos é um país 100%, como se não existe pobreza, né, que não existe miséria, mas isso é um fator irrelevante, porque lá também existe a pobreza. Só um exemplo assim bem simples, comparando os Estados Unidos com os demais países, com o Brasil, por exemplo. Aqui no Brasil a gente sabe que é precário, mas nós temos o SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Lá nos Estados Unidos não existe esse Sistema Único de Saúde. Se tentou, né, com o Obama, criar um programa parecido, acho que é o Obamacare, mas não foi implementado. Lá a saúde questões de saúde não é pública, você tem que pagar por tudo, desde o momento que chega no hospital. Não quer dizer que aqui no Brasil esteja errado, né? Todos nós somos pagadores de impostos, ou os pais, né? Nós também pagamos pelo nosso serviço de saúde. Aqui mostra, ó, por exemplo, os Estados Unidos, que tem um IDH muito elevado e a renda per capita, parcela significativa da população vive em condições de pobreza. Aqui é uma fotografia de 2018, estadunidenses vivendo em trailers por causa do desemprego e o preço elevado dos aluguéis, né? Até hoje a gente pode pesquisar muita coisa, né, em função da pandemia. Vou voltar lá para o mapa, bem rapidinho. Então, esse é o índice de pobreza multidimensional. Ele analisou 10 anos, de 2005 a 2015. Então, a ONU, mesmo tendo criado em 2010 o índice, ela já vinha analisando, ela só reuniu aqueles 10 aspectos que eu falei antes. Então, novamente, aqui na legenda por cores, vocês podem ver em porcentagem o índice de pobreza multidimensional, de 0 no tom branco aqui, e num tom mais escuro, se eu não me engano, acho que é um lilás, não sei, até 60%. Vocês podem ver também aqui na legenda, quando em branco, países cujo percentual de pobreza multidimensional não é significativo, e uma outra legenda mostrando a dimensão em população, né, milhares. População em situação de pobreza. Conforme maior o círculo, maior é o número dessa população. 2, 3 mil, 15 mil, 80 mil, 640 mil. Aonde que a gente observa mais? Onde tem maior número de população em situação de pobreza. Vamos pelos círculos. Aqui, na Ásia, ó, na Índia. Por que lá na Índia, pessoal? Por que aqui na China também tem os maiores círculos? Porque nós temos as maiores populações do mundo vivendo ali. Então, automaticamente, nós temos também uma parcela de população significativa em situação de pobreza, tá? Temos, né, sabemos, a gente vê diariamente notícias da África, a maior localidade é na África. Ó, vocês podem ver que no Brasil é só um círculozinho, é só, né, mas a gente sabe que são milhares de pessoas. Até vou dar uma dica para vocês pesquisarem sobre como é que está a situação no Brasil, o índice de pobreza do Brasil. Vamos seguindo aqui. Mapa da fome. Esse aqui é o mapa da fome de 2017. Se eu não me engano, é um dos mais recentes. Tá? Aqui tem a legenda, vocês podem consultar depois. Me corrijam se já tiver atualizado. Também temos a legenda por cores. No tom branco aqui, muito fraca, prevalência de subnutrição entre a população. Não é nem a subnutrição, né? O que seria essa subnutrição? Seria a fome mesmo, propriamente dita. Em porcentagem, então nós temos fraca, média, elevada, muito elevada, e dados não disponíveis. Então, ou em branco está com dado indisponível, ou muito fraca. Então, nós temos poucos dados
ou muito fraca, no caso aqui do Brasil. Mas vocês podem observar que aqui na América Latina, ó, nós temos na América Central, países da América Central, países da América Latina, todos os nossos vizinhos aqui, Colômbia, Venezuela, o Peru, chegando até no Paraguai. O que mais? Vamos analisar aqui na África, um tom mais escuro, muito elevada, mais de 35% da população na situação de subnutrição, né? O continente africano, Madagascar, fraca, no caso, no tom amarelado, seria aqui na América Latina, alguns países africanos, e uma boa parcela da população mundial, posso até dizer, porque estão localizados no continente asiático, entre Índia e China, tá? Viram como é fácil a gente observando a legenda, a gente pode analisar todo o mapa. Então vamos seguindo aqui. Já falamos sobre o índice de pobreza multidimensional. Aqui eu quis colocar para vocês, como diz lá no texto, achei muito interessante no livro. Embora a pobreza venha sendo globalmente reduzida nas últimas décadas, há regiões onde milhares de pessoas ainda vivem em condições precárias, ou seja, menos de $1,90 por dia. Vocês podem fazer depois o cálculo, o dólar no Brasil está bem elevado, acho que já chega até R$5, né, se não me engano. Então seria mais ou menos R$10 aqui no Brasil, correspondendo a R$10. Ou seja, pessoas que vivem com menos de R$10 por dia. O que mais aqui? Sabendo que a pobreza é multidimensional, lembram? São vários fatores. Vale destacar que ela coloca em risco a segurança alimentar. Só em 2017, a fome atingia 815 milhões de pessoas. Gente, 815 milhões é quase toda a população do continente americano. Quase 1 bilhão de pessoas. É muita gente. Aqui, além do acesso às terras produtivas, a fome também está relacionada à baixa renda, que impede o acesso da população mais pobre aos alimentos produzidos no país. As consequências são muito graves, sobretudo para as crianças e jovens, cujo desenvolvimento físico e intelectual é comprometido pela subnutrição. Aí responde até uma pergunta que todo mundo tem, né? Até agora na pandemia, alguns perguntaram, por brincadeira, como é que fica a merenda escolar, né? Como é que fica a merenda? Essa é uma das justificativas de nós termos merenda nas escolas, tá, pessoal? Não, graças a Deus não é o caso da nossa, mas podemos até ter alguns casos, mas em muitas escolas do Brasil e do mundo, é o local onde algumas crianças têm a sua única refeição. Tá? Isso é uma coisa para a gente analisar e pensar muito bem. Uma pessoa em situação de subnutrição, com certeza não vai ter um bom desenvolvimento físico e intelectual, que é um caso da escola, né? Físico e intelectual. Aqui, então, eu selecionei uma imagem aleatória mostrando uma criança, né? Se presume que está indo ou vindo da escola, mas olhem a situação do local onde ela mora. Seguindo, então, de acordo com a ONU, a segurança alimentar deve ser uma das metas prioritárias de investimento dos países, né? Será que no nosso país está sendo essa uma das metas prioritárias, principalmente em tempo de pandemia? Vamos pensar bem sobre isso, né? Vamos ver a questão do mapa da fome, a gente já viu, né? O mapa da fome. Vamos para a nossa atividade, para depois eu abrir para perguntas. Aqui, então, começa a correção do exercício. Aqui eu quis reproduzir o do livro, não sei se ficou muito bom, se vocês conseguem visualizar. Aqui é um gráfico que mostra a pobreza multidimensional em porcentagem da população do ano de 2015. Nós temos aqui num tom mais clarinho
a população rural, e num tom mais o azul, né, em azul, população urbana. Vamos analisar aqui por regiões do mundo. Começando pela África subsaariana. Onde fica a África subsaariana? Na África, né, pessoal? Só que a África subsaariana é toda aquela região da África que fica ao sul, na região sul da África, ao sul do deserto do Saara. Por isso que a gente fala África subsaariana. Fica ao sul do deserto do Saara. Então, nós temos 31% da população urbana e 74% população rural. Então, a distribuição da pobreza lá na África subsaariana, nós temos a maior parcela da população na zona rural. Então, praticamente, a cada 10 habitantes, 7 ou 8, no caso, não habitantes em situação de pobreza, vive na zona rural. Seguindo aqui no sul da Ásia, lembram lá naquele mapa que a gente já visualizou antes? Sul da Ásia seria basicamente ali a região da Índia. Também, ó, em situação de pobreza, 64% da população vivendo na zona rural. E 25%, só 25% na zona urbana. Imaginem lá na Índia, pessoal, que moram mais de 1 bilhão de pessoas, né? Países árabes, ali no que a gente chama de Oriente Médio, também fica ali próximo à região da Ásia. 8% na população urbana e 9% é população rural. 29%, desculpa, população rural. América Latina, incluindo o Brasil, 3% da população em situação de pobreza vive na zona urbana e 19% na zona rural, lá em 2015. Né? Vamos pensar como é que está hoje, como será que está esse índice 5 anos depois. Leste asiático, ou leste europeu e pacífico, vamos analisar ali. 2% da população em situação de pobreza na zona urbana e 8% na zona rural. Vocês podem ver que o índice ele vai reduzindo conforme a gente vai vendo a região do mundo onde fica essa população. E Europa e Ásia Central, nós temos 1% da população que está em situação de pobreza na zona urbana e 3% na zona rural, tá? Interessante, né, esse gráfico, a gente pode ver que esse índice ele vai se reduzindo conforme a região, conforme o local. Vamos seguir aqui para a correção do exercício. Já coloquei a resposta pronta ali, só vou tomar uma água. O que mostra esse gráfico? O gráfico mostra percentual de pessoas em situação de pobreza multidimensional por continente ou região do globo e por área de moradia, ou seja, se a moradia é na zona urbana ou na zona rural. Letra B. Que regiões do mundo representam, respectivamente, o maior, ali ó, vocês podem ver o maior, e o menor índice de pobreza multidimensional. O maior índice é encontrado na África subsaariana, né? Aqui, ó, o maior índice. E o menor na Europa e Ásia Central, aqui. Bem fácil de identificar. Qual é o índice de pobreza multidimensional na região onde o Brasil está inserido? Onde que o Brasil está inserido? América Latina, né? Os índices de pobreza multidimensional para a América Latina, que é onde o Brasil se localiza, são de 3% na área urbana e 19% nas áreas rurais. E a última questão, onde a maior concentração de pessoas em situação de pobreza? Né? Nas áreas urbanas ou rurais? Em sua opinião, por que isso acontece? Então aqui eu coloquei uma sugestão, né, pessoal? Mas imagino que quem tentou procurar responder pode ter feito algo similar. Então,
O maior número de famílias atingidas pela pobreza multidimensional encontra-se nas áreas rurais, né? Que é esse tom aqui mais clarinho. Ó, a gente pode ver que é o maior. Nas áreas rurais, os países pobres e em desenvolvimento, no caso, né, a gente fala muito, ouve muito falar em desenvolvimento, mas nós sabemos que são países subdesenvolvidos. As infraestruturas são ainda mais precárias do que nas áreas urbanas. Então, imaginem, pessoal, nem vamos falar do Brasil, vamos falar lá da Índia, aqui, ó, sul da Ásia, ou lá na China, né, de onde veio o nosso o vírus, o coronavírus, que se tem várias teorias de que esse vírus pode ter sido originário, né, de animais, digamos, exóticos, né, animais que se localizam na zona entre a população rural lá da China, que é o local onde tem os maiores índices de pessoas em situação de pobreza. Aqui, até a próxima. Acho que era isso então, pessoal. Deixa eu voltar aqui. Agora, alguém tem alguma dúvida? Se alguém tem alguma dúvida, pode perguntar, tanto aqui no chat ou pode falar. Alguém? Ninguém tem dúvida? Ninguém tem dúvida, que maravilha. Todos aqui entenderam o conteúdo, que bom. Ah, é o meu copo, lembram do meu copo? Mas não conserva muito o café. Pessoal, alguma dúvida, então? Senão eu vou encerrar aqui a gravação e a gente já vai encerrando. Só vou passar alguns recados. Pobreza multidimensional. Mais alguém tem pergunta? Valentina perguntou sobre a pobreza multidimensional. Na realidade, é um índice, não é o termo, Valentino. Se vocês retomarem lá no livro de vocês, lá, se eu não me engano, na página 53, que fala sobre a questão da pobreza do mundo, a ONU, lá em 2010, criou o Índice de Pobreza Multidimensional em função de que o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, não é considerado, e o PIB, não são considerados, digamos, confiáveis para medir a pobreza do mundo. Então, se criou esse índice de pobreza multidimensional, a sigla IPM, em função de que os fatores, por exemplo, ali do IDH, seria a expectativa de vida, anos de estudo, no caso ali do PIB, a renda per capita, eles não são considerados, digamos, fatores, são poucos fatores para a gente tentar medir a questão da fome do mundo. No caso da ONU, ela entende que a fome no mundo envolve vários fatores e várias dimensões. Que dimensões são essas? A renda, a questão da alimentação das pessoas, acesso a serviços básicos como saúde e educação, a questão habitacional e também a questão própria da exclusão social. Então, eles reuniram todos esses fatores em 10 indicadores. Se vocês quiserem fazer uma pesquisa mais aprofundada, vocês vão identificar esses 10 indicadores que reúnem todos esses fatores que eu falei. Então, por isso que se entende que a pobreza ela é multidimensional. Ela abrange vários aspectos para a gente poder ter uma noção de como é a pobreza. Como um país ou lugar chega à pobreza?
Tipo, o que que acontece? Por que que eles não conseguem ser autossuficientes? Aí a gente tem que fazer uma análise bem aprofundada. Questões históricas, questões econômicas, o perfil da população, é um conjunto de vários fatores para a gente entender como é que um país chega ou por que que ele está, né, com a maior parte da população em situação de pobreza. Por exemplo, a pandemia. Imagine, agora nessa situação que as pessoas têm que ficar mais isoladas, como é que está sendo para pessoas que já viviam em situação de pobreza, pobreza extrema, né? É uma questão que a gente analisa. Para um país chegar numa situação de pobreza, uma situação extrema, a gente tem que fazer uma análise bem aprofundada. Tem países que a gente consegue ver bem facilmente, por exemplo, a Venezuela, é um país que tinha condições de ser o mais desenvolvido daqui da América Latina, mas por questões políticas que acarretaram em problemas econômicos, que acarretaram em problemas de situação de extrema pobreza, né? A gente vê que o país chegou no seu auge, né, no pico da situação, numa situação bem crítica relacionada à pobreza, né? Mais alguma dúvida, pessoal? Aproveitem esse espaço. Temos 5 minutos aqui para a gente encerrar. Era isso, então? Eu vou encerrar aqui, então, a nossa gravação.